Então, se vocês quiserem mandando mensagem pelo bate-papo, fique à vontade. Então, vamos lá. Lembrando que este conteúdo eu vou gravar para vocês. Então, quem está no grupo com certeza vai receber o link. A minha intenção é falar no máximo 1 hora e meia. Provavelmente, talvez eu fale um pouco mais, um pouco menos. Vai depender do meu ritmo. E também das perguntas. E eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas. Eu até recomendo perguntar direto no chat, tá? Por mais que tenha a caixinha de perguntas aqui, eu estou acompanhando, então fica mais fácil para a gente já respondendo, conversando, sem nenhum problema, tá? Lembrando que esse vídeo, esse webinar que a gente está executando agora, ele tem o objetivo muito claro de explicar 3 métodos de utilização para o AIMO, para a Baca e para o Valo. Tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre as 3 ferramentas para vocês. Vou iniciar falando sobre o AIMO, porque foi o primeiro método que a gente liberou, né, em 2018. Mas vocês vão ver que eles estão conectados de alguma forma. E vou fazer uma ponte bem rapidinha com a plataforma de marca, porque o Valo, especialmente, ele tem um papel muito claro em uma das telas, né, de construção de estratégia de marca, que eu vou explicar também para vocês, tá? O que vocês vão enxergar, que eu espero que vocês estejam enxergando bem, vou dar um zoom, funciona tudo bonitinho, e é um material novo que a gente liberou ontem, né? Então a gente colocou lá no site, e vou explicar também as diferenças das versões anteriores, do que a gente tem no novo, e assim vai. Tá bom, gente? Maravilha. Vou falar um pouquinho sobre o AIMO neste momento. E é engraçado porque eu acho que eu nunca falei detalhadamente sobre como foi o processo criativo, como que a gente chegou nesse resultado, né? Como que ele realmente virou um sucessinho de, de utilização. Pelo menos, eu lembro quando a gente abriu a primeira venda, a gente conseguiu vender 300 de uma vez, então foi bem legal. E é legal também porque tem várias marcas utilizando, mas depois eu vou falar disso. Bem, o AIMO, na verdade, na apresentação, se vocês chegarem a analisar, tá lá uma data 2012, né? Mas, na verdade, a primeira versão, a primeira intenção que eu tive de desenhar essa ferramenta foi em 2010. E eu não sei se vocês lembram, né, provavelmente muitos de vocês ainda utilizam dessa linha de construção, esse método de trabalho, porque quando a gente está falando de atributos de marca, e o AIMO é uma biblioteca de atributos, nós estamos falando de características humanas que estão associadas diretamente ao trabalho de construção de marca, né? E naquela época, a gente usava uma fichinha, né, onde você sempre tinha os extremos, né? Então, novo, velho, é, grande, pequeno, então você tinha os extremos. E, de certa forma, aquela ferramenta ela tinha um papel muito claro para quantificar o quanto novo, o quanto velho, o quanto grande, o quanto pequeno e outras características seria interessante para um projeto de personalidade de marca. Muitas pessoas utilizam isso dentro do processo criativo. Então, na etapa da construção visual, da etapa verbal, utilizam desse gráfico, né, dessa linha, para justamente entender o que é positivo, o que é negativo, e assim vai. E ter meio que um raio-x sobre quais são os atributos que podem ser utilizados. Então, a gente usou isso, na verdade, durante anos lá no escritório. E aí teve um momento que eu falei, cara, não faz muito sentido trabalhar com essa linha, porque ela é quantitativa, então a gente está falando de 25% novo, 30% velho. Cara, quanto isso realmente é relevante dentro de um trabalho de construção de personalidade de marca? Pensando nisso, eu falei, cara, a gente tem que pensar em alguma ferramenta um pouquinho diferente. Então, lá em 2012, eu fiz a primeira versão do AIMO. Alguns de vocês tiveram acesso a essa ferramenta, então quem já me acompanha já há alguns anos provavelmente teve acesso. E foi um baralho de mais ou menos 180 a 200 cartas, onde era muito claro, era fundo branco e uma palavrinha no meio. Então cada carta tinha um atributo, tinha uma característica ali. E era só isso que tinha. Não tinha mais nenhuma outra informação. Era fundo branco e a palavrinha colocada no meio. É, e a gente fez, né, uma pesquisa sobre, cara, quais são os atributos e características mais relevantes para colocar dentro desse baralho e tal. E aí a gente conseguiu formatar uma versão bacana, só que precisava de uma mecânica, né? Porque só ter a carta não tinha muito sentido. Então nós criamos, na verdade, 3 cartinhas pretas. Para quem tem a versão antiga, provavelmente deve ter visto, que era o coraçãozinho, né? Nós tínhamos o xizinho e tínhamos uma fogueirinha, certo?
Vocês provavelmente vão perceber que não existem mais essas cartas dentro da nova versão. E eu já explico por quê também, tá? Então a mecânica era justamente essa, você conseguir distribuir os atributos dentro do cara. Minha marca quer ser isso, não quer ser isso, talvez seja. Essa era a estrutura. E quando a gente começou a aplicar isso com clientes, e eu comecei a aplicar também com os alunos, eu percebi que muitos dos atributos que eram colocados eram sinônimos ou antônimos de outros. Então a gente começou a falar, cara, talvez não seja tão interessante ter um número tão grande de cartas, porque a dinâmica levava quase 2 horas, né? Então, não, vamos fazer uma segunda versão. E a segunda versão foi juntar tudo, né? Então, nós pegamos alguns atributos, identificamos esses sinônimos, esses antônimos e colocamos na mesma carta. Então, era atributo, sinônimo, antônimo. Então, tinham 3 palavras nessa cartinha e a gente utilizou isso também por um período. Então, de 180, caiu mais ou menos para 80 atributos. E até então ela era ainda preto e branco. Depois nós fizemos uma terceira versão colorida. Depois a quarta versão com texto, porque até então você não tinha nenhuma informação textual muito rico, né? Você só tinha as palavras colocadas ali. E aí nós lançamos em 2018 a quarta versão, que provavelmente vocês já devem ter visto por aí, porque a gente divulgou bastante em 2018 e 2019, que é essa cartinha aqui. Provavelmente está espelhado, mas não tem problema. E esse texto, essa estrutura, já tinha a participação da Daphne, então todos os textos são colocados aqui, foi ela que produziu, tá? Aqui é o visionário, por exemplo. E o que acontece? Foi a nossa primeira ferramenta comercializada, tá? Então, em 2018, eu falei, cara, vamos tentar vender isso aqui para ver o que acontece. E deu certo. Nós tínhamos um parceiro, o pessoal produzia para a gente vendia e tal, até o momento que a gente rompeu essa parceria, o material esgotou, e tanto que muitas pessoas tiveram acesso, a gente usava em aula, né? Muita gente usou até mesmo na plataforma de crowdfunding, na campanha da Baca, né? E esse produto ele esgotou, então não tinha nenhuma versão para produção nem nada, a gente ficou segurando um pouquinho, até mesmo porque nós estávamos envolvidos em outros projetos. E aí o que acontece? Nesse ano, muitas pessoas mandaram mensagem para a gente, falando assim, poxa, a gente está nesse período de quarentena, né, da pandemia, e obrigatoriamente a gente não consegue aplicar isso fisicamente, né, pessoalmente ali. Então talvez seja interessante ter uma versão digital para a gente poder trabalhar. Então já era uma intenção nossa de disponibilizar esse material, então casou com o momento que nós estamos, e tanto que a gente sempre sugere para vocês a utilização de algumas plataformas para aplicar essas dinâmicas online, tá? Uma delas, inclusive eu estou aqui, tá compartilhado com vocês, que é o Miro.com, ou Miro.com, se vocês quiserem. E eu não sei se vocês já conhecem, já tiveram acesso, mas eu recomendo muito a plataforma. Uma outra ferramenta, né, uma outra plataforma que a gente utiliza também é o Mural.co, que é bem legal também. Eu estou colocando aqui para vocês porque eu tenho utilizado muito mais o Miro e tem funcionado muito bem. Aqui a gente, cara, coloca post-it, faz comentários, várias pessoas conseguem mexer nessa tela ao mesmo tempo. Ela não está compartilhada para vocês interagirem, é só o vídeo, mas criem uma conta lá, acessem, vai ser bem bacana. Por isso as ferramentas, principalmente essas cartas que eu estou apresentando para vocês, elas foram bem pensadas para essa plataforma, tá? Então ela está com 150 ppi, 300 ppi, então você consegue jogar, dá para todo mundo enxergar bem, tá bem legal, tá? Vocês não estão conseguindo ver minha tela? Só para eu saber, gente. Recebi uma Aqui tá mensagem aqui. espelhando normalmente. Tá normal? Tá. Senhor Gustavo? Não sei por que não está aparecendo para você. Aqui normal. Eu acho que talvez seja aí, cara. Dá uma olhadinha, por favor. Bem, então o que a gente tem aqui é o AIMO, vou dar um zoom para vocês. Não é todo mundo que chegou a ver essa versão nova ainda, tá? Então a gente tem algumas cartinhas aqui. O pessoal sempre pergunta para mim, como que fala? É AIMO? É IMO? AIMO? Gente, vocês vão chamar do jeito que vocês quiserem. Na verdade é AIMO, mas eu falo AIMO. Não tem problema, tá? Então o que acontece? A gente tem aqui 60 cartas divididas em 4 polos arquetípicos,
Quem teve acesso à BACA, que é essa versão aqui embaixo, a Biblioteca de Arquétipos, provavelmente já entendeu como funciona essa ideia desses polos arquetípicos, tá? Então, o que acontece? Essa foi a nossa primeira ferramenta liberada. E a gente precisava entender que os atributos faziam sentido com alguns padrões comportamentais. E aí, dentro dessa classificação, nós separamos 15 cartas vermelhas, que é do eixo de coletividade, do polo de coletividade, que nós chamamos, o azulzinho, que é de singularidade, o verdinho de liberdade e o roxinho de regularidade, tá? Depois eu vou explicar para vocês como eles estão associados e conectados diretamente com a BACA, tá? Que é de arquétipos. E isso é um ponto muito importante. São 3 coisas completamente diferentes. Aimo é uma coisa, BACA é outra e Valo é outra. Beleza, gente? O que acontece? Essa versão nova, nós liberamos 15 cartas novas, que já era uma intenção nossa, bem antes do lançamento do produto físico mesmo. A gente já tinha desenhado essa estrutura, que são cartas subversivas, são atributos subversivos. E por que a gente desenhou cartas e atributos subversivos? Por conta da narrativa do laboratório. Então, aqui no Dugly Lab, a gente fala muito sobre, cara, dá uma olhada na versão subversiva, na força antagônica das coisas, porque a gente fica muito numa linha fantasiosa de criar uma narrativa onde tudo é perfeito, e a gente tenta mostrar dentro desse trabalho de atributos 15 novas características que normalmente são entendidas pela massa como algo negativo. E a gente mostra que, na verdade, depende muito de como você utiliza desses atributos, né? Então, essas 15 cartas podem ser utilizadas ou não dentro de um projeto. Vai depender de você, vai depender do desafio que você recebe, beleza? Aqui, dessas cartinhas subversivas, a gente tem do anormal à violadora, passando por caótica, feia, inquieta. E vocês vão ver que, realmente, essas características, pelo menos, são as que nós utilizamos dentro do Dugly Lab para construir a narrativa e a própria personalidade da marca, tá? Mas vamos focar nessas 60 cartinhas principais, tá? O que é importante? Tem muito mais do que 60 atributos no mundo, ok? Aqui a gente colocou como uma edição essencial, é o ponto de partida para você trabalhar. E naturalmente, dentro da aplicação da sua ferramenta, dentro da sua dinâmica com a sua equipe, assim vai, você naturalmente vai encontrar outras palavras que não estão aqui inseridas. E, na verdade, esse é o convite, porque, de forma alguma, a gente está tentando resumir todo o trabalho de construção de personalidade de marca em 60 cartas, tá? Então, é importante entender que essa ferramenta é um ponto de partida para você conseguir discutir sobre, né? Para você ter realmente uma forma de impulsionar a sua dinâmica e até mesmo entender o que representa cada um desses atributos, né? Por isso que a gente colocou o texto, por isso que a gente falou um pouquinho sobre a parte de verbos, de atitudes de cada uma dessas cartas, tá? Vou dar o zoom aqui para vocês darem uma olhadinha. Vou pegar bem hedonista, vou pegar humana, que tem ali. Todo mundo está conseguindo enxergar? Acho que sim, né? Então, só para explicar um pouquinho sobre a anatomia da carta, e é um padrão para essas 60, aqui no cantinho você vai ter sempre o polo arquetípico, aqui no caso C é de coletividade, tá? Tem sempre um ícone bonitinho, tem o número da carta, tem uma manifestação do atributo, então entendo que não é uma explicação sobre o que é humana, mas é um ponto de inspiração que você pode ter dentro da dinâmica. Tá? Então você pode ler isso, você pode criar uma narrativa em cima dessa inspiração. Nós temos atributos associados, então sensível, engajada e preocupada dentro do humano. Os atributos antagônicos, que são os antônimos, então cruel, mordaz e fria. E verbos e ações, então a parte da atitude, a execução, educar, compreender e acolher. O que acontece? A gente só consegue entender se esse atributo realmente faz sentido na parte da execução. Então é no fazer, para justamente não ficar um discurso de marca. É importante que ele tenha a etapa da execução. Então a gente coloca sempre 3 opções aqui como uma sugestão. A nossa marca, por exemplo, ela educa, ela acolhe, ela compreende. Sim, então faz sentido utilizar essa carta dentro do nosso projeto? Faz sentido a gente se posicionar como uma marca mais humana? Sim, não, talvez, vai depender, tá? E aqui embaixo a gente colocou para não esquecer, que é sempre um ponto de gatilho para a gente recordar o que a gente está colocando, tá? É quase que uma provocação que vocês recebem na carta
para poder aplicar isso com a equipe, com a pessoa entrevistada e assim vai, tá? Então essa aqui é a anatomia das cartas, todas elas seguem o mesmo padrãozinho, tá? A única coisa aqui nas cartinhas pretas, que são as subversivas, você tem uma pergunta no lugar para não esquecer, tá? Você tem ali o para provocar, ele tem um outro papel. Por isso que eu falei que às vezes não é tão interessante utilizar em todos os projetos, tem que entender o escopo, beleza? Então eu vou explicar primeiro como que a gente aplica essa estrutura dentro de um método, não sei se vai dar para enxergar aí para vocês, que é o STN, que é o sim, talvez e não, ok? Que é a mesma estrutura dessas cartinhas pretas que eu mostrei para vocês, que eram utilizadas na versão anterior. Por que a gente tirou essas cartinhas pretas? Porque nem sempre você vai utilizar. Então é melhor utilizar um post-it, utilizar um papel, qualquer coisa do gênero, do que necessariamente ter uma carta para isso. Você, na verdade, tem mais liberdade utilizando dessa forma, tá? Então o que é importante? Entender por que utilizar esta ferramenta dentro do seu projeto. E isso é um ponto muito importante. As pessoas ficam muito preocupadas cara, tem que usar a biblioteca de atributos, porque tá, cara, não sei. Depende do projeto. Às vezes você tá com essa tara de utilizar o método e ele não precisa ser utilizado, tá? Então, o ponto de partida é, cara, por que que a gente vai utilizar isso? Então, a gente sempre vai precisar de uma pergunta-chave, tá? Todo projeto tem um desafio, todo o projeto tem um convite. E esse convite ele precisa ser muito bem desenhado antes pela sua equipe, antes de você iniciar a sua etapa de aplicação da dinâmica, tá? E isso é muito importante, porque muitas vezes você utiliza e você não tem uma ordem, você não tem uma metodologia, uma estrutura, então entenda a metodologia que você vai utilizar e quais métodos você vai utilizar dentro dessa metodologia, dentro desse framework, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode utilizar essa dinâmica para uma etapa investigativa, pode ser de diagnóstico, pode ser de ideação, né? Você precisa entender onde isso vai encaixar. Se for uma etapa investigativa, então a gente está investigando o quê? A gente está investigando o público interno da empresa e a gente tem uma intenção de pegar a percepção que as pessoas têm e quais são os atributos que elas defendem dentro da empresa, dentro da organização. Ok, então você tem um ponto de partida, você sabe por quê e como utilizar essa ferramenta. Agora, se você não tem essa orientação, é simplesmente uma dinâmica que vai estar perdida, você vai ter dados que você não sabe nem como utilizar. Então é importante você entender as etapas de utilização e, cara, o principal convite que você vai ter dentro desse projeto, no caso, a pergunta-chave, tá? Então, o que acontece? Depois que você estruturar uma pergunta-chave, esse convite, né, do desafio do projeto, existe uma etapa muito clara de recrutamento. Então você tem que saber com quem que você vai aplicar essa ferramenta, tá? Porque muitas vezes, talvez o método STN não seja tão interessante, talvez seja melhor o de grid, ou talvez seja melhor o do linha de tempo, tá? Lembrando que não tem somente esses três, eu estou colocando os três porque são os principais. Mas então é importante entender como utilizar a biblioteca, porque a biblioteca é simplesmente uma biblioteca. Ali você tem uma reunião de informações. Agora, o que você faz com isso? Cara, você tem total liberdade. E esse ponto é muito importante. Você pode fazer o que você quiser com 60 atributos. Se você quiser criar um novo método que não é nenhum desses, que não é nenhum que já exista, você tem total flexibilidade para aplicar, beleza? Então vamos lá. Se você tem um desafio, você já sabe qual que é a estrutura de recrutamento, é importante você saber também sobre tempo. Então, quanto tempo você tem. Tem lugares que você consegue aplicar em 2 horas, tem lugares que você tem que aplicar em 15 minutos. Então, você tem que ter todo o jogo de cintura como facilitador, você e a sua equipe, para ver como que você pode articular essa ferramenta, essa dinâmica, para aquele desafio que você recebeu. Tá? Não tenta aplicar isso da mesma forma para todos, que não dá certo. Obrigatoriamente você precisa ter uma articulação muito clara, uma flexibilidade de utilização das ferramentas, tá? Não fiquem presos a uma única forma de trabalho, porque eu acho isso bem burro. Bem, o que é importante? Quando eu estou falando de sim, o que é, tá? Então, por exemplo, nossa marca, vou pegar uma cartinha aqui, memorável, legal, é a cartinha, então, nós temos esse atributo, nós temos essa característica de ser memorável, ok, legal, vamos colocar criativa, talvez, legal. Então, a primeira etapa que a gente tem, vamos colocar fase 1, é justamente conseguir discutir com a pessoa que está sendo entrevistada, que participa da dinâmica,
Quais são os atributos que vão encaixar no sim, que representa o sim nós somos, ou sim nós queremos ser, o talvez, que é aquela parte cinza que nós temos dentro da dinâmica. Então, às vezes são dúvidas, às vezes não tem realmente muita certeza, ou não quer discutir naquele momento. E o não, que é um outro extremo muito claro de nós não queremos ser entendidos dessa forma, tá? Então, essa essestrutura ela é fundamental e as 60 cartas, ou 75, se vocês utilizarem as cartas subversivas, elas serão distribuídas dentro dessas três colunas. Naturalmente, o sim vai ter um número maior, tá? Porque lembrando que a maioria dos atributos, grande parte das organizações querem utilizar desses atributos, porque aqui não tem nada que possa ser entendido como algo negativo, algo que seja pejorativo dentro de uma estratégia de marca. Porém, é importante entender que nessa primeira fase a gente consegue ter uma visão geral de como a pessoa entrevistada está conseguindo realmente aplicar cada uma dessas cartinhas dentro dessas colunas. O Marcelo perguntou qual seria o limite legal para os atributos. Nessa primeira fase, as 60 cartas serão distribuídas dentro dessas três colunas. Tá? Todas as cartas precisam passar. Porque a segunda fase que nós temos é uma triagem. Então, a pessoa entrevistada vai selecionar alguns atributos. Tá? A gente recomenda 5 atributos. Tem gente que vai pegar 20, tem gente que vai pegar 5, 3, 2, bem, cara, depende realmente de como você vai facilitar. Aqui a gente sempre utiliza 5 atributos, tá? Vocês vão até perceber que dentro da plataforma de marca, nós utilizamos 5 espacinhos para falar de atributos, 5 espacinhos para falar de valores. 5 é um número bacana, ok? Mas isso não é uma regra. Vocês têm total liberdade. Às vezes uma carta, um atributo seja importante. Né? Às vezes criar não somente um top 5, mas pensar numa outra estrutura. Vocês realmente precisam ter essa liberdade. Né? Então, como eu falei, primeira fase, distribuição dessas 60 cartas. Fase 2, a triagem, onde a pessoa entrevistada sozinha, com total liberdade, vai selecionar os 5 principais atributos do sim e os 5 principais atributos do não. O talvez, muitas vezes ele não é utilizado porque não é relevante, a gente sempre pega os extremos, mas pode ser que você tenha algum interesse em entender o porquê do talvez. Então, se você achar interessante dentro do seu projeto, também separar, fique à vontade, não tem nenhum problema, tá? O terceiro ponto, terceira fase que a gente tem, que na verdade é a mais importante de todas, porque a gente às vezes fica muito preso ao conteúdo da carta, fica muito preso a fazer a triagem, mas o mais importante desse método que eu estou aplicando para vocês é a justificativa que a pessoa dá para aquela carta que foi selecionada. Eu não quero saber do texto, eu não quero saber do sinônimo, eu quero saber por que ela selecionou aquilo. E essa parte ela é muito importante, e até recomendo que vocês gravem quando a pessoa está conversando e selecionando, justificando o porquê daquela carta, porque a gente entende o contexto que ela está inserida, muitas vezes. Aqui dentro da carta, nós colocamos um ponto de inspiração para a gente poder discutir e tudo mais, mas o mais importante é como a pessoa interpreta tudo isso. Porque, de verdade, memorável para mim é uma coisa, memorável para você que está ouvindo é outra. E a gente precisa entender justamente o porquê. Porque muitas vezes não é nem... vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa dá uma justificativa para um atributo que, na verdade, representa uma outra carta. Tá? E aí isso tem a ver com o repertório dela, tem a ver com a base que ela tem, o envolvimento que ela tem com os atributos, como ela está envolvida dentro da organização, na estratégia da marca, para ver se realmente esse atributo ele existe, se ele pertence dentro da estratégia. Então é importante que você colete essas informações, essas justificativas, porque é o ponto de partida para o nosso trabalho, tá? Eu vou tentar abrir aqui as perguntinhas. Eu não sei se eu estou conseguindo abrir. Eu não estou conseguindo abrir as perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo. Se Quer que eu vocês... cante para você as perguntas que estão no Por chat? favor, Daphne. Muito obrigado. Bruno William perguntou: a ONA vai ter uma nova versão também? Vai ter uma nova versão. A ONA é uma outra ferramenta que não está aqui, é uma outra biblioteca. Ela é de personas, tá? Mas eu falo depois sobre ela para vocês. Temos mais alguma?
Temos. João Raposo perguntou: se for uma equipe, peça justificativa para todos? Então, aqui a gente está falando dentro de uma estrutura. Eu tô amando você, Davi. Gostou? Eu adoro ser mediadora. Genial, tô me Nasci para sentindo numa isso. rádio. Então, aqui a gente está falando de uma entrevista individual, tá? Pode ser aplicado em grupo? Sim. Quantas pessoas? Quantas pessoas vocês quiserem. Eu vou dar um exemplo, tá? A Carla Debona, não sei se ela está ouvindo, não sei se ela está dentro desse webinar, mas a Carla, acho que uns 2 meses atrás, ela me mandou uma mensagem e falou assim: Daniel, eu utilizei o Iman com 120 pessoas. Eu falei, quê? Nem eu nunca usei com 120 pessoas, né? E só em sala de aula, né? Onde a gente tem mais ou menos 70, 80, mas nunca chegamos a um número de 120. E aí ela me contou, e foi muito bacana a história, porque o que acontece? Ela recebeu um desafio onde ela tinha que aplicar alguma dinâmica que não levasse em consideração a utilização de post-its. Então ela não podia utilizar post-its, ela obrigatoriamente tinha que ter uma outra temática, uma outra forma de utilização ali. E, e tinha que falar de atributos, tinha tudo a ver com estratégia de personalidade de marca, de humanização. Então ela pegou o AIMO e distribuiu, se não me engano, para 120 pessoas, foi dividido em 10 grupos, né? E esses 10 grupos tiveram nas mesas 3 folhas sulfite, uma escrito sim, outra não, outra talvez. Então não tinha nenhum post-it, eles jogavam a carta, eles discutiam cada uma delas e jogava dentro desse círculo, né, dentro desse sulfite, para posicionar. Depois disso, teve uma discussão dos grupos, uma conclusão e um fechamento. Tá? Então, de verdade, a ferramenta ela pode ser aplicada com quantas pessoas vocês quiserem. Tá? E é sempre importante vocês pegarem a informação individual. Aí a minha visão bem particular, eu acho que todo mundo ali precisa participar, todo mundo tem que falar, porque não é porque foi definido no grupo, e a gente sabe que sempre no grupo tem uma voz mais ativa, então a gente precisa conseguir equilibrar isso de uma forma muito inteligente para aquela voz ativa não ser realmente a visão predominante do grupo. Né? Então é importante fazer um equilíbrio. Inclusive, dentro da etapa de curadoria, né, a etapa de escolher as pessoas para as dinâmicas, é importante que você também faça um equilíbrio, tá? Então, se você está numa investigação interna, você vai ter que falar com colaboradores, cara, a gente vai criar um grupo só de gerentes, um grupo só de diretores, faz sentido ter misto, não faz? Então, o que vai direcionar a sua decisão de como esses grupos serão montados é o desafio que você vai receber e o objetivo que você tem em utilizar essa ferramenta, tá? Senão fica um pouco distante. Tá, Fini, tem mais alguma pergunta? Por enquanto não, mas eu avisei no chat e na página de perguntas que eu estou disponível, então podem mandar. Eu passo elas para o Dan, respondo, medio todo mundo. Muito bem. O Rafael mandou uma aqui, deixa eu ver. Como conseguir aplicar essa metodologia para um board de diretores de uma empresa? Qual a estratégia para, opa, subiu aqui um pouquinho, conseguir aplicá-la sem esgotar as energias da equipe? As discussões podem ser longas. Cara, realmente vai depender da sua pegada na facilitação. Então, a gente tenta aplicar no máximo em 45 minutos. A gente sabe que cada carta gera uma discussão enorme, ainda mais quando a gente está falando de diretores, então é uma discussão muito maior. Então é importante, antes de aplicar a ferramenta, tenha uma organização, tenha uma estratégia de como isso vai ser realmente aplicado. Tá? É, às vezes é interessante quando a diretoria fazer individualmente de primeiro momento, depois juntar a galera para ver o que acontece. É uma das formas que a gente tem. Lembrando que, cara, a discussão gera e gasta uma energia muito grande, porque é algo que não é tão habitual, é uma coisa que a gente não faz todos os dias. Então, realmente gasta uma energia muito grande. Então, é importante você encontrar esse equilíbrio. E o papel e a responsabilidade é totalmente sua. Você, como facilitador e definidor, você é o cara que vai guiar. Lembrando que você pode criar uma experiência para a dinâmica acontecer. Tá? Não é simplesmente pegar uma mesa, jogar as cartas e vamos lá, curtir. Cara, cria uma experiência. Isso tem a ver com a sua estratégia de marca, do teu negócio, a sua visão como consultor, como estrategista, de criar uma jornada da dinâmica que seja bem legal. Essa é a parte bacana. Eu não estou falando só de colocar comes e bebes, tá? Estou falando de realmente criar uma jornada com pontos de experiência onde você tenha realmente um período de descanso, de reflexão, de questionamento. Você consegue realmente desenhar essa jornada, tá? Gustavo fez uma outra perguntinha É aqui. algo. Ah, Pode falar, por favor.
Eu gostei de O você. Gustavo fez uma pergunta, inclusive complementar com o que você está falando, que é: o que é mais importante saber para a construção de personalidade de marca? Os atributos que o dono da empresa identifica, o dos funcionários ou do público externo? Cara, Gosto de perguntas que semeiam um Uhum. caos. Eu gosto do cruzamento. Eu acho importante ter o cruzamento disso. Então, você coloca muito claro numa apresentação a visão da diretoria, a visão dos colaboradores e de público externo. E você vê onde isso entra como um grande conflito, onde você tem tensão, onde você tem lacuna. Por que eu estou falando dessa forma? É, porque nem sempre os atributos que a gente está definindo dentro de uma dinâmica são os atributos que serão entendidos pelo público externo. Isso é muito claro, né? E se a gente está colocando atributos internos de uma forma e a gente não está conseguindo fazer com que o nosso público externo entenda isso, é porque há alguma falha na comunicação, na estratégia, na comunicação, não sei, que a gente precisa entender e encontrar uma solução. Então, essa pergunta, ela casa muito bem com uma parte de diagnóstico. Não somente da investigação, de entender quais são os atributos, mas o cruzamento que a gente tem dessas informações para pensar numa solução estratégica. E, cara, isso é realmente muito importante para acontecer dentro da dinâmica, porque é muito bacana. Você pega o diretor e fala assim, a gente é inovador, a gente sei lá o quê e tal. Aí quando você vai perguntar para o colaborador, ele fala, cara, a gente não é inovador. A gente, na verdade, existe uma visão muito clara do empreendedor, da diretoria, e é muito importante que você faça esse cruzamento, porque sempre vai ter alguma lacuna, alguma tensão para você resolver, tá? Isso é importante. Tem a Fernanda perguntando do grid, já vou falar já já. E o William já aplicou, já viu usando a ideia de votação como... Sim, se você quiser o Dotmocracy, que é o adesivinho, inclusive acho que tem aqui. Não sei se aqui tem, mas no mural tem uma opçãozinha, acho que aqui também tem, que você faz o Dotmocracy, que é o adesivinho, e você vota. É uma opção, trabalhar por votação, quando a gente está discutindo de grupo, né, dinâmica em grupo. Só que eu acho muito importante também entender o quanto representa o voto, tá? É importante entender isso, porque a gente tenta se distanciar um pouco da visão quantitativa. A gente prefere muito mais trabalhar com uma qualitativa do que uma quant. Beleza, tem uma versão... ok, tem na versão Dan, premium. Aqui tem na versão premium a opçãozinha de Dotmocracy dos votos. Bem, esse aqui é o método do sim, talvez ou Dan, não. pausa. Oi. Pergunta do Clayton. Ah, sim. Tenho aqui a versão impressa do Aimu. Já notei alguns detalhes de diferença entre eles. Nas cartas vermelhas estão com S de social e não C. Existem outras mudanças além das 15 novas cartas também? Sim, então, só para a gente fechar essa questão da anatomia da carta, agora essa versão do AIMO, ela está conectada com a BACA. Então, a gente fez uma adequação dos termos, então mudou o símbolo, o nominho. A ideia é a mesma, tá? Só que a gente mudou para fazer uma adequação com a BACA, que já vou mostrar para vocês, que segue a mesma estrutura de singularidade, liberdade, regularidade e coletividade. O que mais mudou? Questão visual. E a gente mexeu, se não me engano, em 5 ou 6 cartas, em algumas palavrinhas de sinônimos e antônimos. A gente fez uma adequação nelas. E as 15 novas cartinhas que estão aqui, que são as subversivas. Fora isso, a estrutura é a mesma, tá? A única questão é que aquela é uma versão digital, tá? Para usar exclusivamente no ambiente digital. Certo? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Taca-lhe Então pau. vamos para o grid. Deixa eu dar um -1 aqui. O segundo método que a gente coloca aqui para vocês é o grid. E é muito legal porque ele serve para zilhões de coisas. Assim como o método anterior, é importante entender que a gente tem uma estrutura e é importante também entender quando utilizar o método grid. Tá? Muitas vezes ele entra muito mais numa etapa de diagnóstico do que investigativo. Tá? Mas não é uma regra. Você também pode utilizar na etapa investigativa, de ideação e assim vai. Né? O que é importante? Também dentro do método ter um ponto de partida, ter a pergunta-chave, que ela vai nortear toda a dinâmica. E essa dinâmica, você, além das cartas, precisa trabalhar com esses post-its.
extremos, nós chamamos de incertezas críticas, tá? Quem teve acesso à plataforma de marca, a versão nova, provavelmente na primeira tela, ali na primeira e na segunda, onde nós estamos falando sobre modelos de negócios, vocês vão encontrar essa mesma estrutura de grid, porque o grid a gente utiliza para várias coisas. E o grande desafio é encontrar essas incertezas, tá? O que é importante? Aqui a gente colocou como uma sugestão trabalhar com o extremo de forte e fraco, de abundante e escasso, ok? Não é uma regra. Como eu falei para vocês, vai depender do desafio que você está recebendo. Então, você e a sua equipe receberam um desafio que tem a ver, faça sentido utilizar essas incertezas críticas, então legal, vamos utilizar. Se não for, são outros. Tanto que nós começamos a produzir uma outra ferramenta que chama Shoes, que é justamente, se não me engano, 30 a 50 incertezas críticas. Então, são sempre os extremos para você poder pontuar dentro do grid. Então, às vezes, você não vai falar de força, às vezes, você não vai falar de abundância, você vai falar de uma outra coisa. É importante que você tenha isso em mente. Isso você vai coletar dentro de uma etapa investigativa. Então, você não vai tirar do nada, você vai tirar dentro da sua investigação. Então, dentro da sua entrevista, dentro de outras dinâmicas, tá? Lembrando que esses métodos são apresentados para vocês, não tem um grau de importância, tá? Não precisa ser a primeira, não precisa ser a última etapa de investigação ou de diagnóstico, depende do que você está fazendo, ok? Então, da mesma forma, como a gente comentou aqui, eu vou pegar mais umas cartinhas. Estou colocando as mesas aqui só para mostrar para vocês. Mas então, por exemplo, quais atributos nós temos dentro da nossa organização com muita força e é abundante? Então tá lá, memorável e criativa. Quais que são fortes, mas são escassos? A, B. Então, deixa eu pegar outras cartinhas aqui. Se tiverem perguntas, vão fazendo, tá, gente? Vou colocar aqui só como exemplo para vocês. Então, legal. No forte e escasso a gente tem humano. No abundante e fraco a gente tem flexível. Aqui, vamos colocar dessa forma só para colocar como exemplo. Então, o que acontece? Vocês têm um cenário aqui. Vocês têm um outro cenário aqui, um outro cenário aqui, um outro cenário aqui. Esse é um ponto muito importante. O grid ele tem um papel muito claro de identificar quais são os atributos que são mais fortes e são mais abundantes, ou fortes e escassos, escassos e fracos, abundantes e fracos. Então depende realmente dos polos que vocês vão colocar dentro desse grid. E então, se a gente for pensar numa estrutura de fases, a primeira etapa que você tem é definir essas incertezas críticas, tá? Antes de pensar se vai utilizar todos os atributos, só meia dúzia, não sei, a primeira etapa é você realmente ter essa estrutura dos eixos para poder estruturar. Definiu esses eixos, aí sim você entra para uma etapa, assim como a versão do método anterior, de distribuição, tá? Pode até ser, aqui um exemplo, fazer a primeira dinâmica do STN, na parte da triagem, onde a gente tem 5 atributos, 6 atributos, entrar numa fase de grid. Isso é possível também. Você pode fazer uma mescla de métodos para encontrar uma solução, ok? E aqui, o grande segredo, né, a grande ideia que você tem é definir esses 4 cenários e apresentar esses 4 cenários. É muito importante. Então, se você tem um cliente, mostra para o cliente ou para a equipe quais são os cenários 1, 2, 3 e 4 dentro do projeto, tá? Beleza? Alguma pergunta do grid? Enquanto isso eu vou beber um pouquinho. Por aqui não. Beleza, então eu vou passar para o próximo. Que ultimamente é o que eu tenho mais gostado. Vou mover essas cartinhas para lá também. Para ficar mais claro para vocês. O outro método é da linha do tempo. E essa é bem interessante para aplicar com diretoria e com decisores dentro de uma organização, tá, gente? Da mesma forma, como eu falei anteriormente, tem que ter uma pergunta-chave, você precisa ter o convite, senão vai ficar uma dinâmica aberta. Talvez não seja tão interessante.
E a ideia da linha do tempo é você estruturar esses pilares. Lembrando que quando eu estou falando de linha do tempo, não é passado, presente e futuro apenas. Aqui eu coloquei só como um exemplo para vocês, mas a gente pode falar em datas, né? Podemos aplicar com momentos, não necessariamente trabalhar somente com passado, presente e futuro. A gente pode falar de cenários como residual, dominante, emergente, ou emergente, pós-emergente e futuro. Tem formas diferentes de você desenhar, mas o importante é entender que ela é uma linha do tempo, ela é um filme que você pode estruturar. Não precisa trabalhar somente com 3 colunas, você pode ter uma estrutura maior, tá? Mas é importante que você tenha a visão geral. Então é realmente um filme que você desenha aqui, quase como uma jornada, né? E dentro, por exemplo, aqui eu coloquei como passado, presente e futuro, uma das etapas, uma das formas de utilização é você questionar com a diretoria se aquele atributo que hoje é defendido, ele continua sobrevivendo no passar do tempo. Porque às vezes você está lá flexível, a gente falava muito de flexibilidade no passado, e hoje a gente não está falando tanto dele. Então, sei lá, será que é interessante pegar esse atributo e reviver, dar uma energia para ele e voltar a falar disso no presente e no futuro? O mesmo com independente. Às vezes você tem atributos que são antônimos, que talvez seja interessante colocar dentro da dinâmica também, e você consegue ter uma visão mais clara e contínua desses atributos, quais que vão realmente continuar dentro de uma etapa. Aqui é quase como uma forma de seleção, né? Você pode pensar dessa forma, os critérios são utilizados. Então, o critério de cada um deles é tempo? Ok. Então, qual é o tempo, qual é o post-it que você vai colocar ali para definir essas etapas? E aí você vai ter uma visão também geral de quais são os atributos. Pode ser por exemplo, uma marca de um evento e ela tem um tempo de vida. Então, se você consegue datar isso, também é interessante, porque você consegue criar 3 colunas, 4 colunas, para entender, a primeira edição a gente vai trabalhar com esses atributos, a segunda edição a gente vai trabalhar outros atributos. Você consegue ter uma visão como um filme mesmo, de cada um desses atributos, cada uma dessas características dentro da construção da personalidade. Tá? Alguma pergunta aqui? Não, por aqui não. Tem o do William ali, ele perguntou sobre... Poderia nos dar alguns exemplos de boas perguntas para startups dinâmicas? Boas perguntas para startups Dan, dinâmicas. Oi. só uma pausa. Você está conseguindo ver na tela de questionamentos? Não, eu tô Porque se lendo você não só... está vendo nela, as pessoas que estiverem mandando só para você, eu também não consigo ver. Não, eu Então, tô recebendo no chat, tá. tá? No bate-papozinho que tem aqui. O restante eu não tô conseguindo abrir, por algum motivo muito louco, eu não sei. Mas essa pergunta do William tá no bate-papo. Então, sobre boas perguntas para startups dinâmicas, cara, realmente vai depender do desafio que você está recebendo. Tem as perguntas-chave, que é interessante a gente colocar como ponto de partida, mas, por exemplo, se a gente for pegar aqui na versão do método STN, a pergunta é muito clara ali. Esse atributo participa, né? Ele é presente, não é? Talvez não, então você tem essa distribuição. Agora, antes de você aplicar a própria o AIMO, o ABACA ou o VALO, você tem uma estrutura de questionários, tem uma etapa investigativa muito mais profunda. Isso é importante também. A gente não está resumindo todo o trabalho de construção de personalidade de marca somente com o método, tá? Tem outras coisas que precisam acontecer antes ou depois dessa dinâmica que você precisa ter em mente. O que é importante? Tem um site que chama designkit.org, recomendo para todo mundo, é do pessoal da Ideal, onde lá você tem diversas ferramentas e processos, dinâmicas de investigação, de diagnóstico e de ideação. Você vai conseguir ter uma visão ampla de possibilidades. Então, como que eu faço um recrutamento? Lá eles dão algumas dicas de como você consegue recrutar uma equipe que faça sentido para uma dinâmica. Como que eu faço um sketchzão de alguma etapa visual? Lá você também vai ter algumas ideias, algumas sugestões. Então tem várias ferramentas e várias dinâmicas gratuitas explicadas na internet que você vai compondo, inclusive as ferramentas que vocês mesmos desenvolveram dentro da agência, dentro do escritório. Qual é o nome do site? designkit.org.
Vou até colocar aqui no chat para vocês. designkit.org. Coloquei para vocês darem uma olhadinha. Essa é uma delas, tá? Tem outra que chama servicedesigntools.org, que tem pelo menos umas 40 ferramentas, né? Quem aqui é do grupo do Telegram, com certeza, se jogar lá na busca, vocês vão encontrar, porque eu já disponibilizei esses links dentro do grupo, tá? Bem, então o que acontece? Essas são as 3 formas que nós temos mais comuns de utilização para essas bibliotecas. Como eu falei, eu expliquei brevemente sobre o AIMO, né? É uma das formas que a gente tem de utilização, o método STN, o grid e a linha do tempo. Essa mesma estrutura pode ser utilizada para Baca. Agora eu vou falar um pouquinho da Baca. Acho que grande parte de vocês tem acesso a Baca. E o mais engraçado é a gente fala Baca, mas é Abacá, ok? Essa ferramenta, para quem não conhece, é a Biblioteca de Arquétipos. Nós desenvolvemos o ano passado, em 2019, e foi a nossa primeira campanha de crowdfunding pelo Catarse. E foi bem legal, foi bem bacana. Grande parte de vocês entrou com apoio. A gente conseguiu uma grana legal para poder produzir essa ferramenta. O que a maioria das pessoas não sabem, essa versão que vocês têm hoje em acesso fisicamente, né, na caixinha, a primeira versão dela, na verdade, foi em 2014. A primeira vez que eu sentei para esboçar uma ideia foi em 2014 e ficou bem ruim. Como a primeira versão era beta de tudo. E aí eu deixei engavetado durante 2 anos. E em 2016 eu conversei com o Paulo Lima. Alguns de vocês têm acesso e contato com o Paulo. Falei, cara, eu quero criar uma ferramenta de arquétipos. E, sei lá, poderia ser meio gamificado, tal, tal, tal. E a gente fez alguns encontros, esboçamos algumas ideias, aplicamos, deu errado. Não foi bacana o feedback que a gente teve. E aí eu, cara, falei assim, cara, não é um momento para mexer nisso agora. Eu vou focar em outras ferramentas, em outros métodos, em outros projetos que eu estou envolvido. E aí depois eu vou e volto a dar uma olhada com mais carinho nisso. E aí no final de 2018, mais ou menos em outubro de 2018, eu falei, cara, acho que talvez seja interessante reviver esse projeto, vou tentar evoluir isso de alguma forma. E aí nós montamos uma equipe com muitas pessoas. Uma dessas pessoas é a Daphne, que está aqui com a gente. E nós conseguimos redesenhar e fazer uma versão um pouco mais atual, vamos colocar dessa forma, alinhado ao espírito do nosso tempo hoje, do que são os arquétipos de, cara, o que são essas coisas que o Jung já falava há um tempão e a gente utilizava em algumas etapas de estratégia de marca. Provavelmente muitos de vocês já leram O Herói Fora da Lei, um livro que aborda os arquétipos dentro da comunicação e do marketing, né? E o nosso papel, de forma alguma, foi recriar a roda, né? A gente não foi essa a intenção, na verdade, era criar valor, ou mais valor para o trabalho de arquétipos. Então, o que vocês vão enxergar aqui, vocês vão encontrar, lembrando que a versão digital da Baca vocês vão encontrar somente com a versão física. Então, se você tem a versão física, provavelmente você recebeu um e-mail com a versão digital, tá? Ela não é vendida somente digitalmente. Assim como a AIMO, que eu apresentei anteriormente para vocês, a estrutura também é dividida nos polos arquetípicos. Então, você tem as cartas azuis, que são de singularidade, as verdes, que são de liberdade, as vermelhas ou rosa, que são de coletividade, e as roxas, que são de regularidade. Tá? Assim como a roda de arquétipos, que a gente já está acostumado a ouvir e ver. Quem nunca ouviu, joga aí roda de arquétipos, vocês vão encontrar a estrutura com 12 arquétipos principais. O nosso papel foi justamente entender a força, né, de cada um desses eixos e como esses padrões comportamentais estavam distribuídos dentro dessa estrutura, dentro desses eixos. Então, o que a gente sempre sugere? O AIMO, a versão, né, os atributos, ele está, de alguma forma, conectado à BACA, ok? Não é uma regra.
mas ela está conectada. Então, por exemplo, se eu pego uma cartinha azul onde é, vamos pegar aqui, competitiva, essa cartinha aqui, cara, essa é uma característica, então é um atributo, se a gente for pensar não somente em marca, mas num personagem, essa característica de ser competitivo tem a ver com qual arquétipo que a gente está trabalhando aqui. Então aqui tem alguns, né? Tem a família do alquimista, que tem alquimista, futurista, cientista, ilusionista e xamã. Faz sentido falar de competitividade dentro dessa família, né? Dentro dessa classe? Sim, não, talvez. Ah, faz talvez sentido com o cientista. Ok, dentro da interpretação que você está no projeto, talvez faça sentido. Se for, por exemplo, no eixo da valente. Então tem valente, atleta, combatente, mártir e protagonista. Talvez a ideia de competitividade entre muito mais uma questão do atleta, talvez faça sentido, né? Mas não é a gente que está falando isso. É quem vai justificar para vocês essa decisão, né? Então, se numa dinâmica que está sendo aplicada, a pessoa entrevistar fala assim, não, faz sentido competitividade e atleta. Então, legal, cara. O nosso papel como facilitador é literalmente facilitar o processo, tá? De forma alguma a gente vai induzir ou abrir uma linha de questionamento que não vai levar para lugar nenhum. Então é importante a gente tomar bastante cuidado. Então, o AIMO, ele de alguma forma está conectado com esses atributos da BACA. Então, algumas cartas, por exemplo, disruptiva, talvez disruptiva faça sentido dentro do iconoclasta. Pode ser, talvez faça sentido, né? Mas o mais importante é não fiquem presos somente às cores. Isso é muito importante, porque não é que a competitividade, né, o atributo do competitivo está no azul, no eixo da singularidade, que uma pessoa que é patriota talvez não seja, tá? Então é só uma sugestão que a gente coloca aqui para vocês terem total liberdade de aplicar isso dentro da dinâmica com a equipe ou o cliente que você tem, tá? Alguém me mandou uma pergunta ali? Ah, vou te liberar, Daphne, um segundinho. Só deixa eu ver se vai abrir aqui. Aqui. Uau, nós temos 43 pessoas conectadas. Quanta gente. Permitir falar. Oi, Daphne. Oi, obrigada. E desculpa, eu Todo mundo. caí. Você tá bem? Machucou só o meu ego, mas o físico tá bem. Ótimo. Então vamos lá. Alguém mandou uma pergunta. Senhorita Victoria. Dan, vale a pena marcar uma conversa inicial com o entrevistado para explicar o que são essas cartas? Ou o ideal é que a pessoa tenha o primeiro contato já na dinâmica? Depende, tá? Depende do tempo que você tem. Se você tem um cronograma onde você consegue diluir uma apresentação, às vezes isso é possível, tá? Mas vai depender realmente do desafio que você tem. Aí o desafio do cronograma, porque tempo é muito importante, tá? Imagina que às vezes tem que aplicar essa dinâmica 45 pessoas, 50 pessoas. Primeiro, sozinho você não consegue, você precisa da sua equipe para aplicar. Todo mundo da sua equipe precisa entender como apresentar e falar. Existe um trabalho muito claro ali de preparação, e recomendo, sim, que haja uma apresentação clara, tá? Mas também bem pontual. No caso da Baca, só um exemplo, tá? Eu não apresentaria os 60 arquétipos de forma alguma dentro de uma apresentação. Faria de uma visão geral qual é o papel, qual é o desafio, qual é o objetivo que a gente tem com essas dinâmicas, né? Mas eu não chegaria nesse nível de detalhamento para justamente não ficar uma coisa tão sacal, né? E também para não, querendo ou não, se você falar para a pessoa antes como que funciona, ela já vai meio que se blindando, sabe? Um exemplo, se você faz essa dinâmica para identificar os atributos da pessoa, não da marca, mas como a pessoa se enxerga, se você apresenta anteriormente, ela já vai criando na mente uma forma de se defender, porque ninguém vai se abrir 100% para você dentro de uma dinâmica dessa. Isso em aula a gente faz, né? O aluno ele tem que se definir em alguns atributos. Ali é uma visão muito clara como ele quer que as pessoas o entendam. Assim, é uma coisa muito clara, sabe? É o que eu sempre digo. 5 atributos que nos definem, mas é como a gente quer ser entendido mesmo. Então é bem por aí.
Tem mais 2 perguntinhas. Da Carolina, na facilitação é necessário que os participantes leiam todas as cartas? Tá, isso é muito importante. O participante, ele não lê a carta. Você, como facilitador, você tem ali informações e dados, né, para questionar, para levantar um questionamento. A ideia não é ler a carta. O importante é você contextualizar o que aquele atributo ali indica, né? Qual é realmente o contexto daquele atributo ou do arquétipo, né? E assim vai. Então, a pessoa, ela pode, depois você entrega a carta na mão dela, ela pode ler, né? Claro. Mas a ideia é que vocês não fiquem presos ao conteúdo textual da carta. Porque o mais importante para a gente, como eu falei anteriormente, é a justificativa que a pessoa dá. Então, ali, as informações são colocadas na carta para facilitar e ajudar a vida do facilitador. Nem sempre para a pessoa realmente pegar e dar uma lida naquele material, tá? Até mesmo porque se a pessoa for ler o texto de cada uma das cartas, vai demorar muito tempo. E tempo é muito importante dentro da dinâmica, porque a dinâmica pode ficar chata, sabe? Sacal mesmo, justamente por causa do tempo. Então, é importante você conseguir equilibrar isso de alguma forma. Dan? Oi? Gustavo mandou uma pergunta. Oi, Gustavo. Como os arquétipos agem no comportamento da marca? Como consigo explicar para o cliente a função da escolha dos arquétipos agindo na marca? Tá. É importante entender que quando a gente está discutindo sobre arquétipos, nós estamos falando de padrões. A forma como eu sempre tento exemplificar isso para o cliente. Cara, existem padrões universais que nós podemos pegar dessas características e tentar colocar na forma de execução do dia a dia da marca, tá? Então, se eu falo que o nosso arquétipo é, por exemplo, deixa eu ver aqui, valente, ok, é uma carta, representa valente, tem uma ilustração bacana, tem um texto super rico, mas como, dentro de uma linha estratégica, nós podemos executar esse padrão comportamental? Falar de valentia tem a ver com qual atributo? Tem a ver com qual tipo de ação? Então é importante, dentro da linha estratégica, o que vai ser estratégico, o que vai ser operacional, o que vai ser tático, o que vai ser, sei lá, um planejamento. Então você precisa ter uma visão clara de como isso precisa ser executado. E a gente sempre discute muito com o cliente que trabalhar com arquétipos, trabalhar com atributos, não é para você criar um PPT bacana, para você criar um slide bacana para colocar no seu site, na sua apresentação, é o fazer. Então, de que forma todos esses códigos comportamentais que são apresentados numa dinâmica podem te direcionar para uma atitude de marca. Então, é o fazer, é realmente executar isso. Então, por exemplo, se eu falo que dentro da nossa estratégia de personalidade de marca, a gente trabalha com alquimista, a ideia de alquimista, né, de alquimia, tem a ver com o que dentro do nosso projeto? Como que as pessoas vão entender isso? De que forma? Tem a ver com a experiência sensorial, tem a ver com um documento que a gente vai criar, um produto digital, um produto físico. Então ele é um norteador, ele é um guia realmente de padrões que nós podemos utilizar dessas características dentro de um processo criativo e estratégico da marca. Tá? Tem Tem uma mais uma outra... pergunta Pode fazer, ah, por favor. da Morgana. Uhum. Ela está falando: estou lendo O Herói e o Fora da Lei. Percebi, obviamente, similaridades, mas também percebi que eles são meio que organizados de uma forma diferente, em grupos diferentes. Eu sei que não é a única fonte, mas achei interessante ver essas diferenças. Sim, Morgana, não sei se você tem a Baca, acho que sim, né? Dentro da Baca nós falamos todos os autores que nós utilizamos como ponto de partida. O primeiro ponto, né, é Jung. Então, ele aborda os arquétipos, ele fala sobre o inconsciente, e é importante ter uma visão geral. Só que acontece, cada autor tem uma linha, algumas focadas para marketing, outras focadas para psicologia, assim vai, mas é importante entender que nós analisamos todas as obras desses autores para justamente conseguir compor 60 atributos, né, 60 arquétipos alinhados a esse espírito do nosso tempo. Então, tem a ver com diversidade, tem a ver com pluralidade, até na representação visual. A gente tem uma lista de mais de 300 arquétipos. Alguns não estão encaixados dentro desses 4 polos arquetípicos. Tem outros. Então, quando nós lançamos a Baca, a ideia, cara, a versão 1.0.
porque tem outras versões, tá? E até a gente tem discutido sobre criar uma espécie de DLC para mostrar como os arquétipos eles se conectam. E é um exercício que a gente faz dentro da sala de aula. Então, por exemplo, dentro da dinâmica você define 4 arquétipos para a sua estratégia de personalidade de marca. O meu desafio sempre na sala de aula e também com os clientes é falar, ok, como que a gente consegue pegar esses 4 padrões comportamentais e desenhar um novo personagem, desenhar um novo padrão, né? Então, eu acho que o convite é justamente esse, é você conseguir pensar em novas formas, não somente a estrutura que é apresentada dentro da ferramenta da dinâmica. A mesma coisa para atributos. Tem 60 atributos lá. Pode ser que vocês, dentro da dinâmica, encontrem um outro caminho. A ideia, por exemplo, do iconoclasta, que é um dos arquétipos que está aqui para vocês, surgiu de uma dinâmica de um cliente. Ninguém tinha mapeado a ideia de iconoclasta. Ele surgiu dentro de uma dinâmica, né? Então é justamente esse convite que eu deixo para vocês. A ferramenta ela é super importante, ela te guia, ela te ajuda em muitos momentos, mas não fique preso somente ao conteúdo da ferramenta. Eu acho muito limitador só ficar preso a essas características. É um ótimo ponto de partida, mas existe um pensar de uma linha estratégica da equipe de vocês que a ferramenta ela não vai a carta em si não vai dar. Tanto que tem pessoas que acham, vou somar a carta verde, azul, tá? Não é um jogo de somar cartas, tá? Não tem uma estrutura gamificada nem nada do gênero. Não foi pensada para isso. Ela foi pensada para servir como fonte de inspiração e de conteúdo para aplicação de dinâmicas. Então isso tem que ser muito claro. Às vezes em sala de aula, o aluno fala assim, juntei 3 cartas azuis, 2 verdes e agora? Como que eu tomo uma decisão aqui? É justamente esse ponto. Não sou eu que dou a resposta, né? É o pensar a partir da ideação que vocês têm para justamente chegar numa solução, tá? Tem mais alguma pergunta aqui? Aqui aparecendo não. A Mariela perguntou se tem um número legal de arquétipos. Não tem um número legal de arquétipos. Depende, tá? Realmente depende do projeto. Não tem nenhuma regra. Tem gente que gosta de trabalhar com 3, 5, 20, não sei. Ellen? Eu falo muito sobre essa pegada, mas me referindo aos valores, como um guia. Faz um pouco de comparativo de valores e arquétipos, por favor. Como eu falei anteriormente, eles estão conectados, tá? Então, da mesma forma que esses padrões comportamentais que nós estamos discutindo dentro da linha do arquétipo, eles carregam atributos e características, que são o AIMO, que são essas características aqui, ok? Então, eles estão conectados de alguma forma. Nem sempre no projeto que você está envolvido vocês vão utilizar as duas, não sei, depende, tá? O importante é que vocês entendam que eles estão conectados, mas eles não precisam ser aplicados em conjunto, eles não precisam ser aplicados de acordo com as cores, tá? Aqui são só sugestões que nós colocamos para vocês utilizarem. E tem mais uma Tem da uma Vitória, questão da Vitória Passos. por Tá favor. aparecendo para você? A partir da definição e afunilamento de atributos feita pelo entrevistado, eu poderia pré-selecionar, sem a participação dele, alguns arquétipos para já apresentar uma etapa intermediária? Cara, você pode fazer o que você quiser, tá? Tem que ver se isso é estrategicamente viável, se faz sentido dentro do seu escopo, dentro do seu desafio, tá? Entenda que você pode fazer o que você quiser. Você tem total liberdade. Em momento algum eu vou ficar aqui cagando regra para vocês, gente, de verdade. Estou apresentando 3 formas de utilização, explicando um pouquinho sobre elas, mas aí vai da sua metodologia, de como você está organizando isso, tá? Se você quiser a minha opinião, aí não tem a ver com cagação de regra, a minha opinião, eu acho que tem pontos positivos e negativos, tá? Eu acho sempre muito importante existir dentro da etapa de investigação uma participação muito clara das pessoas que estão sendo entrevistadas. Aqui dentro do Dougle Lab a gente fala muito sobre cocriação. Então dificilmente a pessoa ela está distante, ela vai estar conectada com a gente do começo ao fim. Então essa pré-seleção, né? Não sei, que me questiona um pouco sobre.
A Elis mandou uma pergunta. Dan, você acha que é válido fundir personalidade entre os arquétipos? Cara, pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Não é uma regra também. O que eu sempre falo, se você pega a roda de arquétipo, os 12 arquétipos tradicionais, que é comumente utilizado na maioria das estratégias. Então, se você entrar na internet e pesquisar, cara, você vai ter lá o herói fora da lei, blá, blá. Eu vejo que existe um padrão de soluções utilizando essa estrutura. A Bacala surgiu justamente para isso, para tentar quebrar um pouco essa estrutura de só trabalhar com 12 arquétipos, né? Só que eu também acho importante não ficar preso a somente 60 arquétipos. Então, fundir pode ser uma solução. Eu acho que é uma etapa de ideação, uma etapa de brainstorm ali bem legal, que pode fazer com que várias ideias surjam. Então, não tem nada que limite. Eu acho que é importante que essa etapa ela não seja limitadora, ela seja aberta. A ideação ela vai abrir para justamente você pensar em ideias e estratégias. Tem Vinícius, mais perguntas. por favor. A Ellen perguntou, mas o Balo entra aí, eu questionei onde exatamente, porque eu acho que a gente perdeu o timing dessa. Tá. E o Clayton perguntou, como você age quando o cliente e os envolvidos no processo têm um baixo nível de abstração de ideias, dificultando o desenrolar das dinâmicas? Nossa. Ai, gente. A gente sabe que é foda, né? Tem pessoas e pessoas. A gente tenta, de alguma forma, deixar isso um pouco mais tangível. Não é nem deixar mais abstrato. Por exemplo, no Aimo, a gente sempre coloca dentro das aplicações alguns exemplos, tá? Eu não recomendo tanto utilizar exemplos porque as pessoas ficam presas a isso. Mas se for necessário, talvez seja uma opção. Você pode colocar exemplos de marcas, personagens, pessoas, para justamente tentar exemplificar isso de alguma forma. E a gente sabe que existe um trabalho, então como eu falei para vocês anteriormente, às vezes desenhar a jornada da dinâmica, ela é fundamental. Então se você já sabe que o público que você vai entrevistar tem essa característica, tenha em mente que talvez você vá gastar uma energia um pouquinho maior para desenhar essa jornada, para você não ter problema mais lá na frente. Então é importante você ter este momento do pensar a experiência, de pensar a jornada, tá? E é delicado, porque dentro dos projetos, a gente, primeiro, não tem tanto tempo, mas eu acho que merece uma atenção grande antes de você tentar aplicar ferramenta, essas coisas, desenhar como você vai utilizar dessas ferramentas no seu projeto, porque diminui bastante a expectativa, diminui bastante os problemas que podem surgir, que possam surgir lá na frente. Tá? Mais Próxima alguém? pergunta. Uhum. O Felipe está questionando se você já usou a linha do tempo com mais de um futuro. Cara, não lembro. Só se for pensar em cenários futuros. Então, mas aí a gente não vai utilizar aquela estrutura, a gente utiliza dentro da plataforma de marca, que é do Brand Platform Canvas, a gente tem lá o gridzinho que fala sobre os cenários futuros do modelo de negócio. Então, a gente utiliza lá. Então, talvez faça sentido utilizar um grid como um ponto de partida para depois pensar nesses futuros. Talvez o grid ajude a desenhar esses futuros. Mas é possível, sim. Acho que não tem nenhum problema. Pelo menos eu não lembro, assim. A gente utiliza para desenhar futuros, que é que a gente sempre discute, né? Não é futuro, são futuros. São futuros possíveis, desejáveis, né? Então, tem possibilidades. Mas eu acho que dá para fazer uma brincadeira legal ali junto com o grid e com a linha do tempo. Dá para fazer uma fusão bacana. Tem mais alguém? Tem o Aqui não. Vinícius. Aqui no bate-papo tem o Vinícius. Para a criação de um produto, como funciona? Os atributos arquétipos viram ferramentas do produto? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender da sua decisão estratégica. Né? Eu acho bacana, mas pode ser que não faça sentido dentro do projeto. Entendo que o que a gente está discutindo aqui é uma etapa muito clara de investigação, de diagnóstico, de ideação, mas não necessariamente daqui e unicamente daqui você vai ter uma ideia
se vai ser um produto, se vai ser uma experiência de marca, etc. Aqui é uma das etapas que nós temos para coletar essas informações ou para entender o que pode ser feito. Não necessariamente qual vai ser o resultado. O resultado é lá na frente, tá? Mas é bacana, por que não? É uma possibilidade que a gente tem, tá? Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Posso Tem mais uma da Amanda. Então, beleza, Amanda. Dan, eu costumava fazer, ainda sem ter a sua ferramenta, a primeira identificação dos arquétipos da personalidade do presidente ou da diretoria como personalidade decisória. Uhum. Geralmente era com uma pessoa só, no máximo duas. Depois disso, eu aplico em outro momento essa imersão da personalidade da marca. Percebo na etapa principal o espelhamento da personalidade, sobretudo negativa, dos sócios na marca. Uhum. E com isso, conseguimos uma resolução muito eficiente de alguns paradigmas para o futuro. Você aconselharia fazer os 3 métodos nessas 2 etapas? Ou neste cenário que te apresentei, começamos com uma apenas? Cara, eu acho bem legal. Eu tô falando de achismo, tá, gente? Eu acho legal, acho bacana. Eu gostei bastante dessa estrutura. Acho que faz bastante sentido. Aí é importante também entender como isso pode ser espelhado. Ela comentou do espelhamento, né? Desculpa, demorei para destravar o microfone. Sim, ela fala que percebo na etapa principal o espelhamento da personalidade, sobretudo negativa, dos sócios na marca. Uhum. Cara, é que depende muito de cultura de marca. Se você tem, por exemplo, uma estrutura super vertical, então se a gente pensar numa hierarquia verticalizada, você tem uma característica. Se você tem uma empresa, uma organização que é mais horizontal, você tem uma outra estrutura. Então, realmente não é uma regra. Tem um ponto importante de partida que a gente tem que levar em consideração, que a liderança vai falar basicamente sobre propósito de marca, sobre valores de marca e sobre visão de futuro de marca, né? Então, sim, existe um espelhamento, existe até uma projeção, muitas vezes, que a gente tem que levar em consideração. Mas é importante entender que, antes de tudo isso, tem outras coisas que precisam ser investigadas, tá? E só para fechar esse bloco, quando nós estamos falando de AIMO, de BACA, de VALO, não são as primeiras dinâmicas que precisam ser aplicadas dentro de um projeto, tá? Depende do que você está colocando dentro do seu roteiro. Tá? Às vezes você vai aplicar um questionário inicialmente, para depois de aplicar um questionário ter dados, informações, para ver qual a próxima dinâmica, e assim vai. Então, vou repetir que eu acho muito importante. Por mais que a gente discuta sobre toda essa estrutura das dinâmicas, há uma flexibilidade muito grande de utilização de tudo isso. Só que quem vai direcionar o caminho é você. A gente conseguiu envelopar isso em caixinhas e documentos e produto digital para você utilizar. Mas você tem total liberdade de utilização. O que a gente sempre discute e fala, cara, pega essas ferramentas, cria uma nova, cria um novo método, cria um novo jeito de fazer. Eu acho que é esse que é o caminho. Certo? Tem mais alguma? Ou lá Para pro mim, Val? não. Tá, só para fechar, Baca entra dentro dessa mesma estrutura, tá? Pode ser o STN, pode ser grid, pode ser linha do tempo. Outras. No livro da Baca, nós colocamos 10 formas de utilização, não somente 3, como eu estou explicando para vocês. E, para fechar, o Valo. Valo tem um trabalho, né, Davi? para a gente fazer. Deu. Se duvidar, ele conseguiu dar mais trabalho que a Baca, pelo menos assim. Cara, eu acho que foi. Porque, por mais que seja uma quantidade de conteúdo diferente, aqui, na verdade, só para explicar para vocês, o Valo ele surgiu de um estudo, tá? Tanto que ele não é colocado como uma biblioteca de valores de marca, ele entra como um guia. Então, as cartas, na verdade, é só um adicional que a gente tem dentro desse guia. E o que acontece? Quando a gente começou a pesquisar um pouquinho sobre valorização de marca, e a gente tem dois conceitos, que é o brand valuation e valor de marca, que é a regra de conduta, são duas coisas diferentes, a gente tentou conectar esses dois universos para entender quais eram os valores que eram compartilhados entre as empresas no mundo. Então, uma visão global e internacional.
E esse é o meu telefone. Parou de tocar, ótimo. E o que acontece? Esse estudo que nós executamos, ele teve um objetivo muito claro de pegar o ranking das marcas mais valiosas do mundo, então a gente está falando de grana, né? As 100 principais, então a gente está falando global, então a gente não está falando exclusivamente de marcas brasileiras, a gente está falando de tudo. E dentro desse ranking, quais eram as regras de conduta, os princípios, os valores de cada uma delas e como elas se conectavam. A conclusão que a gente teve é o que a gente chama de roda de valores ou as 9 dimensões de valores. Então tem um padrão, a gente identificou um padrão desses valores e eles são apresentados dentro dessa estrutura. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês, não sei se vai dar para enxergar bem. Então, nós temos 10 valores que formam a conexão, 10 valores que incentivam a descoberta, 10 valores que criam estabilidade, 10 valores que estimulam a felicidade, 10 valores que ativam o potencial, 10 valores que promovem a prosperidade, 10 valores que comunicam a qualidade, 10 valores que exploram a subversão e 10 valores que reduzem o atrito. Tá? Então, o que acontece? Não importa qual seja a sua organização, qual a empresa que você está trabalhando, ou a sua agência, seu escritório, de alguma forma, os valores estão dentro dessa estrutura dessas 9 dimensões. Tá? Lembrando que quando eu estou falando de valor de marca aqui, a gente está falando de regras de conduta e princípios. Então, o que é certo e errado para a empresa é o ponto de partida para a tomada de decisão dentro da gestão da marca. Tá? Então, vai além do trabalho de expressão. Tá? A Baca e o AIMO, eles têm muito da parte da expressão, de transformar isso em algo visível e tangível, mas quando a gente está discutindo do Valo, a gente está falando de regras de conduta para a cultura de marca. Então, ele está muito mais direcionado para um trabalho de cultura e, como eu falei, de gestão. Obrigatoriamente vai estar dentro desse bloco. E o que eu acho mais interessante? Dentro do nosso estudo, nós identificamos alguns padrões, né? Então, quais são as palavras e os termos mais utilizados por essas 100 empresas mais valiosas do mundo, o discurso que é construído. E é muito louco, porque você vai identificando alguns padrões relacionados à diversidade, pluralidade, futuros, inovação, tecnologia. São as principais palavras, são divididas e compartilhadas internamente e também dentro de campanhas pelas 100 marcas mais valiosas. Nós utilizamos de algumas tecnologias para poder mapear isso. Então, a gente teve acesso a sites e documentos gratuitos que eles mesmos compartilham. Então, por exemplo, você entra dentro de um site, dentro da área do site de uma das empresas, onde você tem as informações para acionistas, etc. Então, nós pegamos todos esses materiais, colocamos dentro de algumas plataformas que são tecnologias emergentes para fazer mapeamento, para identificação de padrões de termos e palavras, quase como se fosse um estruturador de nuvem de tags, essas coisas. Então, a gente foi identificando esses padrões e depois fizemos o cruzamento de tudo isso para poder chegar nessas 9 dimensões de valores de marca. E é muito interessante porque essa ferramenta ela foi criada, então o guia de valor de marca foi criado para ser utilizado em uma das telas da plataforma de marca. Então essas cartinhas que estão aqui para vocês têm algumas informações sobre quais são. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês para falar da anatomia da cartinha. Vocês vão encontrar qual é o valor, um breve texto sobre o que é esse valor e outros valores associados, que seriam sinônimos, tá? Então, quando a gente está falando de ordem, a gente está falando de sistematização, de organização e regularidade, assim como em poder, capacidade, prática e regência, tá? Então, às vezes, a marca utiliza um outro termo, mas quer representar a mesma coisa. Então, a gente conseguiu juntar isso na mesma cartinha. Então, só para deixar mais claro, o Valo ele foi criado para ser utilizado dentro de 2 telas, dentro da plataforma de marca. Para quem nunca viu a plataforma de marca, esse é um outro produto digital que nós temos, que na verdade foi o nosso
carro-chefe durante anos, tá? Porque a plataforma de marca eu lancei em 2013 a primeira versão, tá? Vocês vão encontrar as versões antigas em cursos, tem alguns lugares que dão aula com esse material. Não é esse material atualizado, a Brand Platform, a última versão, nós liberamos esse ano. Até recomendo que vocês tenham essa versão, tá? Não a versão antiga, porque realmente a gente conseguiu evoluir bastante. Então, por exemplo, essas duas telas, que é a tela 2A e a tela 2B, elas são focadas no que a gente chama de valor de marca. Então, dentro da dinâmica que você aplica com o seu cliente, com a sua equipe, tem alguns questionamentos que precisam ser levantados, né, que precisam ser aplicados, para você chegar numa fase de ideação. Essa primeira tela que está aqui para vocês, que é o canvas dos valores da marca, é uma tela de investigação. Então, são algumas perguntas que a gente precisa aplicar, coletar as informações de acordo com a equipe. Então, pode ser um diretor, pode ser um funcionário, um colaborador, depende de como isso vai ser estruturado dentro do seu projeto, para depois chegar nessa outra telinha aqui, que é o canvas de declaração dos valores da marca. Então, vou dar um exemplo, vou pegar duas cartinhas do Valo aqui e jogar para cá. Não sei se dá para enxergar. Vamos ver aqui. Aqui eu coloquei resultado e segurança, tá? Copiei do lado. Aqui são 5 campos que nós temos para falar de valores de marca e de necessidades. Então, na horizontal são valores e na vertical nós temos as necessidades dos nossos públicos de interesse. Então, essa tela ela é muito importante porque você fala assim, eu quero falar de segurança. Segurança é um valor nosso, é uma regra de conduta que a gente tem. E o cliente pode ter, né, eu coloquei cliente, mas pode ser qualquer público de interesse, tem uma necessidade de status. Então, como que eu consigo pensar em soluções estratégicas, táticas, operacionais, conectando a ideia de segurança e de status? Ou, por exemplo, segurança e... deixa eu pensar em outra coisa. Necessidades básicas, por exemplo, higiene. Como que eu consigo fazer um cruzamento e pensar em soluções para os meus públicos de interesse, fazendo cruzamento de aquilo que a gente defende e aquilo que as pessoas precisam. Tá? Basicamente, o Valo foi pensado e criado para essa etapa, para justamente você conseguir, dentro de uma dinâmica com o cliente, levantar quais são os principais valores e aí, posteriormente, quando eu for executar a plataforma da marca, na parte da ideação, como essa que eu estou falando para vocês, pensar, legal, a gente está falando de ética, ok, valores são éticos, como que a gente consegue executar isso? Vou dar um outro exemplo. Valor, transparência. Ok, nós somos transparentes. Como que as pessoas vão perceber essa transparência? O que precisa ser feito, executado, para que as pessoas entendam isso? Tá? Porque tem muito site que você vai entrar, vai estar lá, nossa missão, visão, valores, tá? Você fala, porra, legal, cara, tem 5 palavrinhas legais nos valores, mas como a gente consegue entender e interpretar a execução desses valores, tá? Porque senão viram só 5 palavrinhas jogadas ali e é o que normalmente a gente tem encontrado. Tanto que muitas das empresas que nós analisamos, essas 100 empresas, né, as marcas mais valiosas, cara, tem várias que colocam alguns valores ali colocados que a gente sabe que na verdade não é bem assim, tá? Um dos exemplos é a da Volkswagen. A Volkswagen estava lá no ranking, bonitona, teve várias questões muito importantes quando a gente está falando de sustentabilidade, que é um dos valores que é pregado por eles, né? Então é importante a gente ter muito cuidado. Valor de marca, assim como atributos, arquétipos, não só palavras para gerar aquele impacto bacana na apresentação. Tudo que a gente está colocando aqui para vocês é um ponto de partida, uma fonte de informação legal para pensar em como isso tem que ser executado. E quem já participou de outras aulas minhas e tal, sabe que o que a gente fala muito é sobre impacto. É a execução disso tudo. Porque, cara, discurso todo mundo cria. Abrir aqui o Miro.com e colocar uns post-its legais, cara, todo mundo faz isso. Mas fazer são poucos. E é justamente isso que a gente tenta executar com o trabalho de construção de marca, com as nossas ferramentas. Inspirar os profissionais, que podem ser de estratégia, pode ser de gestão, independente da área, de conseguir executar um bom trabalho utilizando tudo isso como um guia.
né, como um ponto de partida de trabalho. Tá? Alguma pergunta, gente? Tem uma pergunta, Daphne? Aqui não tá aparecendo nenhuma nova. Será que tá Tô... todo mundo dormindo? Então, as pessoas acho que entraram em coma ou não estão carregando aqui. Gustavo mandou um NOPS. Então, se tem um NOPS... Tamo ligado. Muito bom, Gustavo. Valeu. Muito bem. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Ficou claro para vocês o Aimo, a Abaca e o Valo? Dei uma visão geral aqui, mas acho que deve ser uma pergunta. Ah, tem uma coisa importante que eu não mostrei para vocês. Calma, tem uma pergunta antes de você Eu dar um esqueci. grande finale aí. Mas pode falar, Calma, pode falar. respira. Não, vou demorar ainda para o grande finale, tem mais uma coisa. A Vitória perguntou: acho que a maior pergunta é como faz para ser tão inspirador como você? Ah, bebe. Você bebe. Tô brincando. Excelente exemplo, hein, mocinho? Obrigado. Não sei lá. Joga bastante videogame, curte bastante. Tô sem jeito agora, não sei o que responder. Fala alguma coisa, Daphne, por favor. Não, na verdade eu li e sumi só para você ficar assim mesmo. Não, tudo bem. Ó, minha cor, Mas tá olha, a bem. audiência tá gostando, as pessoas elas estão falando que estão acordadas e vivas. Ah, então isso é ótimo. O importante é pelo menos estar eu e você vivo até o final, ok? Sim, estamos aqui firmes e fortes. Eu ainda não fechei, eu tinha esquecido aqui um ponto muito importante, que até me perguntaram numa consultoria e eu coloquei aqui para vocês. Um, Independente aqui do Aimo, Baca, Ovalo, vocês já devem ter ouvido falar sobre construção de painel semântico, tá? Isso é uma outra coisa, não tem a ver com os métodos que nós estamos colocando aqui, mas é uma forma de utilizar dessas ferramentas para entrar numa etapa de expressão. E eu coloquei para vocês aqui um exemplo, tá? Nós estamos iniciando uma nova ferramenta, que é um guia de painel semântico. Isso eu não falei para ninguém ainda, então depois eu vou explicar com mais detalhes. Mas o que é importante? Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem é designer aqui ou quem já trabalhou com a etapa visual ou verbal, sobre painel semântico e sobre moodboard. O que é importante? Aqui dentro a gente divide o que é painel semântico e o que é moodboard, ok? Algumas pessoas falam que é a mesma coisa, tal, para a gente não é. O painel semântico tem um papel e o Mood tem um outro papel. Para quem nunca viu falar sobre moodboard, você vai colocar agora no Google, vocês vão encontrar, são telas com várias referências visuais que compõem, de alguma forma, o universo visual daquilo que você está querendo construir. Né? E existe vários sites, vários portais explicando como você monta o Mood e tal. Só que aqui dentro dos nossos projetos, como a gente pensa em construção visual, verbal, existe uma etapa anterior a essa, muito importante. Então, lembrando que eu estou falando da parte de construção, de expressão, que a gente chama de painel semântico, que é esse aqui. Esse aqui é um exemplo que eu estou colocando para vocês, tá, gente? E como que a gente utiliza, por exemplo, o AIMO dentro dessa estrutura de painel semântico? Isso a gente utiliza em todos os projetos, tá? Quais são os atributos que foram definidos? Então, cara, concretizou em 5 atributos, legal. 3, 2, não sei, depende do tipo de projeto. Concretizou, a gente entra para uma construção desse painel. E esse painel, ele é exclusivamente textual. Aqui a gente não está falando ainda de referências visuais. Por isso que ele antecede a etapa do Mood, tá? Então, por exemplo, coloquei aqui como uma cartinha, um atributo, aventureira, tá? Então, a nossa empresa quer fortalecer a ideia do atributo de ser aventureira e assim vai. Legal. Como que a gente representa isso verbalmente ou visualmente? Aqui nessa estrutura, o painel está focado para visual, tá? Então, se você é designer, vai fazer mais sentido. Então, legal. Aventureira. Legal. Qual é o conceito atribuído à aventureira? Essa ideia de aventura. Então, a gente entra para uma investigação simbólica. E é uma investigação que vai além do que está colocado aqui. Então, você pode utilizar dicionários de simbologia, pode utilizar plataformas de tendência para entender hoje quais são os conceitos atribuídos a essa ideia de aventureira. Tá? Então, você vai colocar um post-it aqui, bonitinho, colocando todas as possibilidades dos conceitos atribuídos. Tá?
Depois você entra para uma segunda etapa, que é a palavras-chave. Então, se a gente for pensar no mapa mental, pode até ser utilizado dentro do Miro.com mesmo, quais são as palavras-chave que a gente encontra e podem ser colocados para, de certa forma, representar a ideia de aventureira. Ah, árvore, planta, chicote, facão, essas coisas. Então, tudo isso também vai ser colocado dentro dessa estrutura. Agora vem a parte mais importante. De que forma nós podemos representar a ideia de aventura através de um código cromático, de um padrão cromático. Então a gente pode entrar com, a gente vai trabalhar com cores quentes, cores frias, neutras, a gente vai trabalhar com sobreposição de cor, não vai? Então vocês vão encontrando uma estrutura de como pensar na execução desse atributo numa questão visual, tá? Então você vai ter as características de cores, de formas, de linhas, das leis da Gestalt, metáforas visuais, da tipografia, do padrão, da textura, né? Do estilo de design, da escola artística. Então, no resultado final que a gente tem aqui é um grande raio-x. Então, você sabe que dentro do nosso projeto que vocês estão desenvolvendo, no caso, aventureira representa isso, tem essas palavras-chave, essas cores são possíveis, tais formas, etc, etc, etc. Isso sempre de forma textual, tá? Aqui a gente não tem ainda uma questão do mood, da parte visual, tá? E normalmente a gente trabalha com 5 atributos, então a gente consegue ter uma visão geral de todas as possibilidades. Só que aquela coisa, a gente não vai conseguir fazer tudo isso, a gente não vai pegar todos os elementos possíveis, todas as características e tentar desenhar um universo visual ou verbal, tá? A gente vai pegar e vai realmente pegar quais são os pontos específicos que são relevantes dentro do nosso trabalho. Por exemplo, às vezes trabalhar a aventureira com uma tipografia primária seja um caminho e a criativa com uma tipografia secundária, tá? Ou você não vai falar da parte criativa na tipografia, você vai utilizar das cores. Então você faz um equilíbrio de semântica, né? Para você justamente conseguir depois desenhar os moods para pensar numa etapa criativa e pensar no brainstorm mesmo, de pensar numa assinatura visual, de um padrão cromático, fotográfico, tipográfico, assim vai, tá? Então, depois desse painel semântico, você tem o resultado do mood, mas ele é um ponto de partida bem legal. E o AIMA ajuda bastante nisso, né? Então, às vezes a gente fica perdendo um tempo tentando aplicar dinâmicas para pegar atributos, o AIMA ele já faz essa ponte para você estruturar dessa forma. Lembrando que eu coloquei um exemplo de estrutura de painel semântico, tá? Dá para entrar com cheiro, dá para entrar com sons, dá para entrar com outros elementos de marca. Não é uma regra, mas a ideia desse guia que a gente está montando é justamente fortalecer de informações e conteúdo. E tem uma coisa muito importante que eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei nesse post-it branco, como este elemento que está sendo construído pode ser entendido por uma pessoa com deficiência. Então, legal, você é designer bacana, pensando no logotipo incrível, legal. Como uma pessoa que é deficiente visual vai conseguir interpretar essas questões, essas características visuais. Por isso que a gente entra num painel semântico, porque a gente tem conceitos atribuídos, nós temos palavras-chave e outras colunas de preenchimento para ajudar justamente a estimular essa ideia de um universo visual literalmente universal. Tá? Então é um ponto bacana para a gente poder trabalhar. Temos perguntas, senhorita Daphne? Temos muitas perguntas. Eita porra! Vamos lá. O William pergunta: para a definição dos valores, podemos fazer igual ao AIMO? Ir apresentando a equipe e definindo sim, não, talvez? Pode ser. Isso você tem que levar em consideração se é um projeto de uma empresa que já está há um tempo no mercado, se é uma startup, se é... Bem, tem algumas características que são importantes levar em consideração antes de startar a dinâmica, tá? Mas é possível, sim. A Lu está impressionada com a organização do seu board gigante. Acho que você realmente merece uma salva de palmas. Muito obrigado. Meu objetivo aqui é te constranger, além de mediar, tá? Você está conseguindo, Daphne. Muito obrigado. Eu sou meio o caos e a discórdia. A Raíssa está questionando:
Dan, na Brand Platform, há uma utilização do AIMO e atributos na tela 6A. Como seria essa aplicação? Utilizando esses métodos anteriores que eu comentei para vocês. Esses daqui de cima. Eles podem ser utilizados e ali o que você vai colocar no Canva são as respostas. Conrado está questionando se vai ter ferramenta disso no futuro. Imagino que seja para o painel semântico. Vai, e tô fazendo com ele. Mas né? Ele tá se autoprovando. Mais uma pergunta da Itamara, que ela está questionando. Dan, quero incluir essa metodologia de definição de atributos e valores no meu trabalho de design de marcas. Tenho dúvidas sobre como fazer a entrega final. É interessante que ele vá com a sua forma original, em formato de cartas, etc., ou posso criar a minha própria apresentação, incluindo as definições como texto? Existe uma maneira indicada? Eu recomendo utilizar a sua forma. É a sua narrativa, é a sua linha autoral. Você utilizou uma ferramenta como ponto de partida, mas você cria a sua apresentação. Eu acho que é bem isso. Na verdade, tudo do que a gente está colocando aqui é backstage. A gente fica lá guardadinho. Na hora da apresentação, você monta do jeito que você faz. Do jeito que você quer brilhar. Mais uma. Eita. Quando sai a ferramenta do painel semântico? Perguntou a Fernanda. Ela já quer. Não sei, essa vai demorar acho que um pouquinho mais, porque tem bastante coisa. E eu vou ver com o Conrado como que a gente vai organizar isso, mas vai levar um tempinho. Provavelmente segundo semestre. Não vai sair nesse, com certeza não vai sair. Acho que as que vieram para mim também foram essas por enquanto. Vê se você não recebeu nenhuma privada. Rolou uns prints. Tá rolando um bate-papo paralelo também. Tô vendo aqui. Legal. Deixa eu ver, deixa eu dar um menos um aqui, porque... Tá, então beleza. Não falei tudo que eu tinha que falar. Acho que entrou mais uma aqui embaixo, deixa eu ver. Tirei altos prints. Infelizmente eu não posso disponibilizar o link desse painel para vocês, dessa tela, mas quem está no grupo do Telegram, depois a gente compartilha lá dentro, a gente faz um outro esquema. Eu só não posso liberar isso para todo mundo. Até mesmo porque essa é minha tela de mentoria, então, né, coisas acontecem aqui dentro. Mas só para vocês entenderem, eu acho que dá para ter uma visão geral sobre 3 métodos, lembrando que não são somente essas 3 formas de utilização. Se vocês entrarem no site do methodkit.com, acho que tá .com, cara, lá tem pelo menos acho que umas 14 formas de utilização de cartas, né? Porque lembrando que o Method Kit é de cartinha, eu tenho a versão antiga do Method Kit, bem antiga, eu uso em aula, não sei se vocês já viram, que é essa daqui. Eu uso desde 2013 e eles foram fundamentais para a gente poder também trabalhar com a nossa linha de cartas, né? E dentro do site deles tem várias formas de utilização, né? Tem algumas dicas, algumas ideias que funciona para o AIMO, funciona para a BACA, funciona para o Valo, funciona para um método que ainda não existe, funciona para uma nova coleção de possibilidades, tá? Acho que minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Deu uma queda aqui breve. Apareceu, sua conexão está muito ruim, mesmo você pagando caro. E então, dentro do site do MetaKit, vocês vão encontrar várias formas. E não somente lá, em outros sites vocês vão encontrar também. Então, o último e grande convite que eu deixo, para a gente poder fechar também, é pensar que, cara, o legal é você desenhar a sua forma de trabalhar. E o que eu acho mais bacana é que eu tenho recebido feedback de muitas pessoas falando, Daniel, eu fiz de um outro jeito e deu certo. Ótimo, é isso que eu quero ouvir. Não fiquem presos somente àquilo que a gente coloca, não somente a gente, mas outros profissionais também, porque é um grande erro. O que a gente sempre coloca como convite é, cara, questione o nosso trabalho, questione o seu trabalho. É muito importante isso acontecer, porque a gente consegue quebrar alguns padrões. E essa quebra de padrão é muito importante dentro do nosso trabalho de construção e gestão de marcas, tá? E é isso. Posso fechar, gente?
Alguém tem mais uma pergunta? Senão eu vou fechar. Vou apertar o botão de interromper compartilhamento. Deixa eu colocar aqui. Interromper compartilhamento. Uou, voltei. Agora eu tô full. Ah, agora apareceram as perguntinhas. Bem atrasado, mas muito obrigado, Daphne. Você me ajudou bastante. Daphne, você tem alguma colocação? Assim que ele me respondeu, eu dou feedback para você. Voltei. Tô. Caiu. Eu tô muito puto. Eu acho que não gravou. Bem, alguém tem alguma questão? Caramba. Que droga. Aqui, para mim também comentou a mesma coisa, tá aparecendo gravando ainda. Mas eu Tá, não sei vamos se fazer o você... seguinte então, isso é muito importante. Se vocês tiverem o botãozinho aí de conseguir baixar o que foi gravado, ou o que está sendo gravado, já baixem, porque vai que dá algum erro aqui. Já não sei. Aqui tá falando que tá gravando, mas como eu caí, eu não sei se cortou a gravação. Eu acho que não. Bem, alguém tem alguma pergunta? Só pra gente fechar. Daphne, você tem alguma colocação? Ser extremamente claro sempre. Acho que você está exagerando. Boa sorte agora. Você acha que pandemias estarão constantemente nos cenários futuros a partir de agora? Caralho. Boa. Com certeza. Na verdade, em vários projetos, existe essa palavrinha para pensar em cenários futuros, né? Não é algo novo. Na verdade, já é discutido em várias etapas do trabalho de construção, de modelos de negócio, de mapeamento claro de tendências de mercado, de cenários comportamentais, tal. Isso é presente. Acredito que sim. Acho que bem, é uma transformação muito clara que a gente tem identificado, na verdade, transformações, né? Muitas coisas estão mudando. Então, eu acho que com certeza estará presente e precisa ser colocado. Então, se você hoje está num projeto, é uma questão muito clara e importante de ser colocada como talvez a principal nesses próximos meses. Aí tem uma visão minha bem particular sobre tudo o que está acontecendo, que bem, eu sou bem crítico com tudo isso, né? Mas eu acho que o estrategista, o gestor, tem uma visão muito romântica do que vai acontecer no próximo semestre. E eu acho que a gente precisa ser um pouco mais crítico e levantar mais dados, informações para a tomada de decisão, dentro desse universo todo de pandemia que a gente tem encontrado, né? E eu tenho uma visão não tão otimista sobre tudo isso, porém com oportunidades para nós, né, que trabalhamos diretamente com estratégia e com gestão. Então, se você trabalha nessa área, se você está atuando, eu vejo que muitas coisas boas vão acontecer. Agora, se a gente for pensar numa visão geral de tudo, aí eu tenho uma visão muito crítica e é importante que a gente esteja sensível a essas transformações, certo? A Amanda falou que só para de gravar quando realmente encerra a gravação, então tá tranquilo. A reunião, desculpa. Sempre Nossa, provoca os presidentes e gestores sobre a gestão do caos de recursos. Funciona. Prevendo a escassez de vários fatores. Realmente, é uma boa possibilidade. Tem algumas ferramentas, alguns métodos que são bem legais para pensar em cenários futuros. Então, você tem cenários positivos, outros não tão positivos assim, e aí é pensar em estratégias para cada um desses cenários. É a base, né? Tanto que na plataforma da marca, a primeira tela é justamente sobre isso. Quais são as possibilidades de estratégia que nós temos dentro do nosso projeto? A Morgana perguntou, estava usando o Brand Platform no projeto. Acho que a gente usou o Covid no nome de todos os cenários, rimos muito.
Mas é porque é uma incerteza crítica, né? Então é o extremo ali. Mas ele é fundamental. Inclusive, a gente até recomenda alguns livros dentro da plataforma de marca, e um deles fala justamente sobre isso, só sobre como desenhar cenários. Eu recomendo que todo mundo que está aqui neste momento, nesse chat, vendo a gente, leia esse livro, tá? E ele tá lá junto do material, até onde eu saiba, tá lá bonitinho, organizado. E é isso, gente. Posso fechar? Desespero dos conteúdos que vocês... Cara, bizarro. Eu não sei quem aqui é do grupo do Telegram, mas outro dia bateu 2.300 mensagens. Foi uma coisa bizarra demais. Você chegou a ver, Daphne? Vive, sim. Na Cara, que verdade, eu bizarro. dei uma assustada grande, assim. Eu falei, nossa, como é que eu leio tudo isso agora, senhor? Ah, tu não lê? Não, pelo menos um vistaço, assim, precisa dar, né? Cara, eu vou descendo a barra de rolagem, eu vejo alguma coisa ou outra, mas eu não consigo acompanhar muita coisa. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo fico preocupado, sabe? Ah, mas é uma Porque... troca tão gostosa. Não, eu acho bacana, mas eu sei que tem pessoas que estão gerando uma certa ansiedade por causa do o FOMO, né? Aquela siglinha Sim. lá, justamente porque, cara, tanta coisa tá acontecendo e a gente não consegue acompanhar. A dica mais importante que eu posso dar para vocês é tudo bem não acompanhar, eu não acompanho, nem... as coisas vão rolando ali, mas eu sempre tento dar uma olhadinha breve no que tá rolando. E, cara, tá muito bacana, as discussões estão bem ricas e tá bem bacana mesmo. Gerador de ansiedade, realmente. Vou mudar o nome do grupo para gerador de ansiedade. Por exemplo, a gente comprou um monte de documento, a gente fez as vaquinhas e todas aquelas coisas lá. E eu não sei se todo mundo conseguiu ler. Eu li só um dos documentos e comecei a traduzir o livro anteontem, né? Tô na 4ª página ainda, tem coisa pra caralho. Então, vamos com calma, tá? A gente não precisa ficar pirando tanto assim. Eu sei que tem boletos para pagar e contas, né, para pagar, mas vamos com calma sempre. É importante a gente conseguir sobreviver a tudo isso. O que mais nós temos? É isso. Eu vou fechar, gente. Pode ser? Já são 9h18, era para ser 1h30. Falei bem mais como sempre. E, e é isso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, estaremos no grupo do Telegram. Pode me mandar uma mensagem por aqui, pode mandar mensagem para a Daphne também. Ah, tem o Conrado levantou a mão. Como que aperta aqui? Cadê? Nossa. Onde que tá? Embaixo entre o chat e as questões. Como é que é? Na parte inferior da tela, Hum, do lado do ícone do chat. então cliquei, mas cadê? Eu não sei, tô me sentindo aqueles professores velhinhos que não sabem ligar o retroprojetor. Foi sem querer, que vergonha, beleza. Beleza, cara, sem problema. Então é isso, gente. Eu vou fechar aqui. Depois eu disponibilizo para vocês esse vídeo. E aí vocês podem assistir várias vezes e dar bastante risada. Daphne, considerações finais? Não, mas qualquer questionamento, estamos aí. No grupo ou em qualquer outro lugar, a gente sempre responde. Muito obrigado, Daphne, pela sua Não, a presença. Daphne não ia cantar, vocês parem de fogo. Não, você ia cantar e ia dançar. Ah, é? Ah, então gosto. Eu voto Depende em da Baby música, Doll de Nylon, combina com depende da você. música, depende da música. Mas beleza, então. Então, muito obrigado, Daphne, muito obrigado a todos vocês que sobreviveram até aqui. A gente conseguiu chegar a mais ou menos 58 pessoas, aí agora nós estamos com 31. E vocês tenham uma boa terça-feira, um bom finalzinho de terça. E é isso, tá bom, gente? Boa noite para vocês. Se cuidem. Valeu, gente. Eu canto na próxima, prometo. Tudo bem. Inclusive, eu tô pensando em fazer depois. A gente pode fazer outras, né? Gosto da ideia. Vamos tentar agitar isso daí. Certo? Certo. Então, boa noite, gente. Boa noite, senhorita Daphne. Boa noite, pessoal.